Então a gente tinha um arquétipo para trabalhar, era isso. And in each scene, we created relationships that we never talked about, but only created physically. Então, em cada cena, a gente criava relações que a gente nunca conversava a respeito, a gente só criava elas fisicamente. Because if I'm playing the poet, then I have an idea of how I might relate to the boss. Então, se eu sou poeta, eu tenho ideia de como talvez eu me relacione com o meu chefe. And so we never talked about the relationships, we only worked physically, and each day we created a different scene. Então, a gente nunca conversava sobre as relações, a gente só trabalhava fisicamente e cada dia a gente trabalhava numa cena. It reminded me, there is a Stanislavski quote that I really, really love. Me lembro de uma frase do Stanislavski que eu amo. He said, you should rehearse a play in 2 weeks or 2 years. Você deve ensaiar uma peça em 2 semanas ou em 2 anos. So we basically made this in 2 weeks. Então, basicamente, a gente fez essa em 2 semanas. What's exciting about that is that we didn't have time to get stuck in our head. O que foi bom isso é que a gente não teve nem tempo de ficar preso nas nossas cabeças. It was one of the greatest acting lessons I ever got working on that show. Foi uma das maiores aulas de atuação que eu já tive, trabalhar nessa produção. Because by going 5, 6, 7, 8, go, my body made choices that probably my mind would never have come up with. Então, trabalhando com 7, 8, vai, no meu corpo, eu fiz escolhas que eu nunca teria chegado se eu estivesse trabalhando na minha cabeça. Now don't get me wrong, there was talk, because halfway through, we got stuck. Mas não entendam mal, na verdade a gente falou que no meio do caminho a gente ficou enterrado. What have we created? Where are we going? How is it going to end? O que a gente criou, onde é que a gente está indo, como é que isso vai acabar? And it was right to get stuck in that moment. E estava certo ficar enterrado naquele momento. Because in the middle of that opera, the middle song was a cappella. Porque no meio dessa ópera, a música que vinha no meio era a capela. So there is a structure in the opera, which means everything after that is going to change. Então tem uma estrutura na ópera, que quer dizer que tudo depois dali vai mudar. So there the structure was telling us about the acting in a way. Então a estrutura estava dizendo alguma coisa pra gente sobre a atuação, de alguma maneira. So after about 10 days, 11 days, we built the piece and we went back to the beginning. Então depois de uns 10, 11 dias, a gente montou a peça e voltou para o início. And here was the second acting lesson. E aqui é a segunda aula de teatro. I had to revisit the crazy choices that I had made and everyone had made at the beginning of that rehearsal. Então eu tive que revisitar todas as escolhas malucas que eu tinha feito, que cada um tinha feito no início daquele processo. And I have to say, we did not edit very much. E tem que dizer, a gente não editou muito. We tried to keep what we made. A gente tentou manter o que a gente tinha criado. And for me, the acting lesson was how to make it live, how to make it breathe. E para mim a aula da atuação ali era como tornar aquilo vivo, como fazer aquilo respirar. And so for me, that related to the viewpoints training because it's asking us to stay awake inside of a structure. Então para mim isso se relaciona com o treinamento de viewpoints, porque pede que a gente se mantenha vivo dentro de uma estrutura. Acho que é isso. Eu tive uma experiência pessoal com essa técnica, foi, para mim foi um momento bem importante assim, na trajetória do trabalho que eu vinha fazendo e tal, com os parceiros mais diversos, porque eu, de certa maneira, uma identificação, assim, uma coisa que, de certa maneira, talvez eu já fizesse até certo ponto, mas que esse trabalho
fora a simpatia dele, fora uma maneira muito interessante de trabalhar, parece que a técnica trazia alguma coisa nova. Né? Eu vou só contar a historinha minha historinha com esse negócio aí. Eu já tinha, quando eu fui para Nova York em 2001 fazer um workshop de verão, que é um workshop bem intensivo. Você fica em Saratoga mesmo, que é a universidade, que é fora no estado de Nova York, mas fora da cidade. Fica dormindo lá e tal, são 6 horas por dia de aula, Suzuki e depois. E depois fiquei mais em Nova York mais algumas vezes treinando com eles nos cursos mais ou menos regulares, que são bem menos intensivos, né? Assim. Inclusive na época a Anne nem estava dando a parte de composição, que é um complemento de trabalho. Mas eu segui algumas aulas da Colômbia, pedi para assistir e tal, no mestrado. E assim, eu cheguei lá, assim, eu já trabalhava com companhia de autores há, se não me engano, 13 anos. E é até engraçado, porque assim, como ele estava fazendo 10, né? Eu estava de aluno e aí tudo. As pessoas eram mais jovens que eu em geral, né? Não todos eram mais velhos, mas a média era um pouco mais nova. E aí tinha uns insulquitas da turma. E aí é engraçado, né? Que lá no workshop, lá sobre o curso, tal, super jovem, tal, estava com o diretor de companhia de 13 anos, fez peça pra caralho, né, e tal. Era engraçado. Mas eu cheguei lá, na verdade, porque o Antônio Araújo, do Jabuti, ele tinha ganhado uma bolsa 2 anos antes, se não me engano, passou um ano lá, achando Kennedy Institute, tudo assim, e tinha acompanhado vários trabalhos de pessoas bacanas, tal, inclusive o Maurício, o Joseph Scheick, como é que é o nome dele? Não é o Scheick, não, o Richard Scheick. E uma das pessoas que ele mais gostou de acompanhar o trabalho foi a Anne e o treinamento e tal. Depois eu quero falar um pouco mais do trabalho em si, mas tem essa história que ele falou que essa complementaridade do viewpoint é uma coisa que é difícil falar verbalmente, assim, porque os dois trabalhos são muito da presença, né? Da relação com o espectador, da relação com o espaço, da relação com o outro, da relação com o jogo, com o ar, com a voz, com a presença mesmo. Então é complicado falar isso. Mas tem uma complementaridade que é muito forte, que é o viewpoint ele é muito tentador, né? É uma tentação muito grande, porque você é muito livre, ao mesmo tempo muito lúdico, você se surpreende normalmente o tempo todo, muito arriscado, porque você pode se quebrar o tempo todo, você pode errar o tempo todo, você é uma porcaria, você é uma porcaria, isso não é nada, né? Inclusive a técnica, as ferramentas ajudam a poder falar sobre, não ajudam só a fazer, né? Ajudam a poder avaliar, entender, para conversar e tal. E o Suzuki, ele é meio oposto, porque ele é fincar o pé no chão, reafirmar cada vez mais a relação do centro do corpo com o centro da terra. Então tem uma coisa quase que arcaica naquele silêncio, naquela presença, naquele não fazer nada, naquele perceber o que acontece quando você não está fazendo nada, ao mesmo tempo ser capaz de mudar muito radicalmente e muito intensamente o seu estado físico, de velocidade, de violência, de presença, de direção e tal. E isso, para o viewpoint, é muito bom, porque ele, de certa maneira, ele limpa uma certa eventual leviandade que a gente possa ter. A gente tem que ser muito verdinho, né? Cheio de soluções e muito famoso, né? E aí o Suzuki ele tira um pouco disso, ele te obriga a não pensar sobre o que você está fazendo, mas a fazer as últimas consequências. Porque ele aterra, ele tem um fio terra. Assim. Isso é muito legal. Aí você contava inclusive a história de que ela, antes de fundar a companhia com o Suzuki, que foi um grande acordo, na verdade, né? O Suzuki fundaria a companhia com ela, ficaria acho que 5 anos relacionados com a companhia e tal. E ela, na sua maioria, já tinha treinado com o Suzuki no Japão e tal. Então ela foi ver. Se não me engano, o Dani vai poder corrigir, porque ele mas ela estava visitando uma universidade, uma coisa assim, e viu os atores fazendo um trabalho de improvisação. E falou, gente, vocês são impressionantes, vocês são incríveis, porque é tudo muito preciso, muito presente, muito bem aproveitado, não tem aquelas sobras, né, que tem no trabalho de improvisação e tal. E ele fala, você tem que ver o que a gente faz de manhã. E de manhã é o Suzuki. Então eles eram todos muito presentes, muito limpos, porque o Suzuki
dá para eles obrigatoriamente não vai precisão só no sentido de ser um gesto bonito, mas as decisões, a radicalidade das decisões, né? Então, a composição, em geral, pelo menos às vezes que eu dei aula desse puxei de treinamento, a composição sempre era um momento muito determinante, porque você chegava num ponto que a coisa começava a se limitar, a própria capacidade de improvisação e tal. Na hora que vai para a composição, essa mesma liberdade da improvisação aplicada a alguma coisa que vai ser um exercício de criação um pouco mais consequente, você vai, né, enumerar os seus elementos, os seus pedidos, vai escolher, você vai escolher como combinar, escolher como articular. E aí a sensação da liberdade que o treinamento do pode dar, você usa muito na composição e ao mesmo tempo você pode ser mais consciente até usando da inconsciência, ou seja, você pode ser mais irresponsável porque você vai ser mais consciente porque você vai ser obrigado a escolher. Vai ter que pensar, você vai ensaiar, bolar, vai ter que afirmar que você vai jogar os atores de uma improvisação de novo quando o trabalho de composição. E fora que a Anne também, por exemplo, só abrindo um parênteses é assim mesmo, tá? Os atores da sitcom, pelo menos uma experiência, é muito interessante porque é um trabalho muito disciplinado, hiperdisciplinado, mas era muito convidativo, porque não era como uma certa tradição, se vocês não entendem, pós-grotowskianas, de que tudo tem que ser muito mal-humorado, militar, chato, dogmático. Sabe assim, você vai se metendo num clube seleto, ao qual você não foi convidado, entendeu? E essa parte, mas é uma igreja, uma seita, que só serve para dar poder a quem está dando o trabalho. Então, a gente começou a fazer o trabalho, o processo da paixão segundo GH, da Princesa Esperta, enquanto isso começou a treinar. E era tão bom esse negócio que a gente queria treinar. A gente não queria fazer uma escola, queria treinar. E aí começou a chamar pessoas, vamos treinar e tal. Esse treinamento foi avançando, foi entrando mais gente e tal. A gente chegou na Função Progresso, no espaço da entrega, tem uma sala linda, e ficou treinando lá durante um tempão. E deu uma organizada no treinamento para as pessoas poderem entrar e sair e tal. Não era uma coisa que era turma, que era uma companhia, que era. Então, assim, cada começo de mês as pessoas podiam entrar, mas no segundo dia não podiam mais entrar, tem que esperar o próximo começo do mês. E o trabalho era muito intenso, era muito legal, muito alegre, saía de virar pilhado. Lá no Imbecílio de Sanatório, eles também tinham um tema para as composições. Quando a gente foi, era o Group Theater, que era um grupo dos anos 30 e tal, o Lee Strasberg, na verdade, começou a trabalhar com o trabalho do Stanislavski, do Harry Plum, Stella Adler. Ele tem muito disso, esse novo teatro americano e tal, que o Doni pode corrigir. E tinha aqueles estágios que ficavam num lugar na fazenda, ficavam trabalhando, como o Stanislavski também fez e tal. E, enfim, aí tinha uns livros novos na letra, a gente fazia os trabalhos e tal. Então a gente, quando chegou aqui, quando começou a parte de composição, a gente propôs a Clarice como tema, porque é um tema incrível, abissal, infinito, e era a obra inteira, Clarice, qualquer coisa, geografia, carro, qualquer coisa que podia entrar. Então a gente ficou um ano treinando e as composições eram baseadas na Clarice, foi ir pra rua, teve trabalhos incríveis que um dia a gente não vai demonstrar, se tem muito fotografado, trabalhos muito legais, sites específicos, fizemos uma composição no Rio de Janeiro em 2002, na rua, uma espécie de rap e tal. E fizemos um espetáculo, que era o Sol da Mariana, que usava muito tanto o Suzuki no trabalho dela, como depois no sentido do aproveitamento dessa abertura de percepção em relação ao espaço, tempo, arquitetura, uma nova, não sei se nova, mas para a gente, uma percepção mais aberta em relação aos elementos, os ingredientes da cena, que não personagem, psicologia, memória, realidade, imagem da realidade e tal. E foi bem legal, assim. Porém, basicamente, o que se seguiu na historinha foi que esse treinamento criou uma quantidade enorme de parcerias, inclusive com pessoas de dança que foram chegando, pessoas que têm uma
uma formação de conhecimento, inclusive de técnicas, muito legal, entendeu? Muitas vezes maior do que eu tinha, enfim. Então aquilo foi virando um campo de conexão, de experimentação mais do que uma aula. Nunca foi uma aula, na verdade, né? Era sempre um treinamento. E a gente sempre avisava, ó, a gente estudou isso aqui ali, agora, assim, a gente não é especialista em nada disso, isso aqui é uma olhada, a gente continua treinando, então compartilhando esse treinamento e experimentando. Então, muito bem, eu faço teatro há mais ou menos bastante tempo, então tem alguma vontade também para falar, vamos experimentar as coisas, também entendendo aqui e tal. Não tem ideia de mestre, mas tem de, vamos encaminhando, eu estou encaminhando que eu posso encaminhar, né? Eu sou capaz de encaminhar. E aí, o que aconteceu? A gente teve a coisa do coletivo, improviso, que foi um grupo coletivo, que nasceu daí, fez espetáculo e tal, viajou e tal, e teve uma pororoca com o trabalho da companhia, no sentido, enfim, dessa coletividade, desse trabalho de improvisação que sempre foi muito presente no trabalho da companhia, o trabalho de contribuição pessoal, na intimidade que a gente tinha, de uma certa gama de temas que é bastante ampla, exatamente por causa dessa colaboração de cada um de nós e tal. Então, o que aconteceu foi que a gente fez essas duas performances coletivas, né, 2002 e depois 2003, e depois foi fazer o Hamlet, o Cycle do Hamlet, que de certa maneira fez essa mistura, né? A gente pegar um clássico hiper já falado, hiper já montado, hiper já escrito e tal, um processo que é enfim, a nossa água, né, interna da companhia estava aberta há muito tempo, e esse trabalho que ele era bastante ampliador de horizontes em relação a semiótica da cena mesmo, a desconstrução de um padrão de teatro, embora a gente não trabalhe com um padrão exatamente, mas esse trabalho de certa maneira abriu um pouco esse escopo. Assim. E depois, o que aconteceu para mim um pouco é que eu me identifiquei com esse negócio profundamente e aproveitei para ficar fazendo isso, e ao mesmo tempo, hoje em dia, quase como eu não soubesse mais o que é o viewpoint que eu estudei, entendeu? Porque tem uma dificuldade em qualquer técnica que ela se confunde com um estilo, né? E eu acho até que foi uma técnica que convida muito a você não aceitar essa aplicação, mas é muito difícil, porque ela acaba tendo uma cara. É quase como se você pegasse, sei lá, uma barra clássica e falasse que a barra é a coisa, assim, fazer a barra é a coisa. Não existe nada de barra clássica, então assim, nem que a técnica seja reduzida a isso ou não, mas é uma tentação enorme. Mas o viewpoint tem, no fundo, o que me parece, que ele são ferramentas mesmo. Ele não deveria comprometer o resultado no sentido de um trabalho a partir do viewpoint dever se parecer com alguma coisa que nasceu a partir disso. Porque tempo e espaço não tem domínio, tem domínio público, né? Você vai para onde você quiser. Só que a prática tem que puxar um pouco. E aí, nesse sentido, o que aconteceu na minha parceria com as pessoas com que eu trabalhei, foi deglutindo esse negócio, foi talvez para um outro lugar. E no geral momento eu até achava bom que a gente não trabalhasse sobre a base do viewpoint, sim sobre outras coisas, porque o campo de discussão do viewpoint está feito de outra maneira. Mas, no fundo, não é culpa da técnica. No fundo é da minha ou da nossa limitação em olhar para isso de uma maneira mais ampla. Tem várias coisas, mas